Eu vou estar lendo para vocês hoje o livro História Antiga de Norberto Luiz Guarinello. Introdução, História Antiga e Memória Social. A história chamada de antiga faz parte do repertório cultural dos brasileiros. Não apenas é ensinado nas escolas, nos ensinos fundamental, médio e universitário, como representa para muitos brasileiros uma espécie de história das nossas origens como cultura e civilização. A história antiga é vista com maior ou menor conhecimento como o ponto inicial de uma jornada que, através da história medieval e da história moderna, dá sentido ao processo de colonização europeia que nos formou e nos transformou em descendentes da Europa, em membros do Ocidente, participantes da civilização ocidental. Desde o século XIX, a ocidentalização de nossa história e de nossa memória foi um projeto consciente do Estado brasileiro e de nossas elites. A história antiga ocupa, assim, uma parte importante em nossa identidade como pessoas e como nação. Pensar sobre a história antiga é uma maneira de pensarmos e repensarmos nosso lugar em um mundo em rápida transformação. Não se trata de uma questão ociosa. A identidade de uma pessoa, um grupo ou uma coletividade inteira é o que lhe permite pensar sobre si mesmo, repensar seu passado e reconhecer seus limites e suas potencialidades para construir seu próprio futuro. O estudo das identidades ocupa um lugar de destaque nas ciências humanas contemporâneas, não apenas na história, mas também na psicologia, na antropologia e na sociologia. Como veremos ao longo deste livro, a questão das identidades foi amplamente discutida nos últimos 30 anos. A ciência hoje recusa a ideia de que haja identidades raciais, étnicas ou de gênero que sejam naturais. As identidades são adquiridas e transformadas ao longo da vida e dos séculos. Elas são socialmente construídas através de inúmeros processos, muitas vezes colocando pessoas e grupos em conflito, ou, pelo contrário, justificando conflitos já existentes. Nossa identidade ocidental não advém apenas do estudo da história, nem em particular do estudo da história antiga. Ela faz parte de um movimento político e cultural mais amplo, inserido em nossas instituições e nas nossas práticas culturais, em nossos hábitos, na língua que falamos, nas influências que recebemos do exterior, nos filmes a que assistimos, na música que ouvimos, em nossas crenças religiosas, em nossa tolerância ou intolerância com o que é diferente de nós. Essa é a primeira parte da introdução. Segunda parte, memória e sociedade. Como situar a história antiga nesse amplo quadro social de produção e reprodução de memória? Para entendermos a força específica da história que ensinamos e aprendemos, precisamos recolocá-la no seu devido lugar dentro das produções culturais de nossa sociedade. A história, da qual a história antiga faz parte, é um tipo peculiar de memória social. E a memória social é fundamental para a criação de uma identidade coletiva. Nem toda identidade deriva da memória, mas as identidades mais profundas, aquelas que parecem mais naturais e indiscutíveis, são as fundadas no passado e garantidas por ele. A memória é a grande fundadora e legitimadora das identidades, porque é ela que define quais são as mais importantes, quais são fluidas e passageiras, quais são aquelas que adquirimos de nascença, como herança de nossos ancestrais. Há muitas semelhanças entre as memórias individuais e as sociais. Toda memória, por exemplo, é composta por lembranças, que são mais ou menos valorizadas, mas também por esquecimentos de coisas e fatos que não deixaram vestígios de si, seja porque não são mais lembrados, seja porque algo ou alguém impede sua rememoração.
Todo processo de memória é, além disso, um trabalho, um esforço sobre o tempo. É uma atualização que fazemos repetidamente para além das lembranças naturais que nos permitem viver nosso dia a dia. Esse esforço para recordar e dar sentido ao presente se apoia naquilo que os historiadores chamam de lugares da memória. Lugares da memória. Na vida individual, esses lugares são nosso próprio cérebro, objetos do nosso passado, pessoas que conviveram conosco, locais que foram significativos em nossas vidas. A memória social também trabalha em lugares definidos, mas ao contrário dos indivíduos, ela é compartilhada por várias pessoas. Um grupo, uma etnia, um bairro, uma cidade, ou mesmo toda a sociedade. Há uma grande diversidade de memórias dentro de uma mesma sociedade. Muitas se produzem paralelamente e muitas vezes entram em conflito, quando representam identidades contrastantes, grupos com interesses divergentes, diferentes visões do que seja a sociedade e de qual deve ser seu futuro. A memória social é, com frequência, um campo de conflitos, no qual diferentes sentidos são conferidos ao passado. Personagens e fatos distintos são valorizados ou rejeitados. Interpretações são contrapostas. Silêncios ou rememorações festivas se confrontam. Tradições contrastantes lutam por legitimidade no espaço social da memória, através de diferentes lugares e meios, textos, monumentos, festividades, associações, veículos de comunicação, instituições e o próprio Estado. No mundo contemporâneo, o Estado é o maior e mais eficaz produtor de memórias sociais. Ele necessita dessa produção de memória para sua própria legitimidade, mas, sobretudo, para manter uma identidade nacional e cívica, para dar sentido à sua existência como parte da vida dos cidadãos e da própria ideia de nação. O Estado e as associações mais organizadas produzem memória de várias maneiras, mas há um lugar crucial para a produção e reprodução social na atualidade: a escola. Por meio dos currículos obrigatórios e dos livros didáticos, instituições estatais e privadas influenciam de modo decisivo a memória social de todos os brasileiros, não apenas dando sentido e unidade à história da nação brasileira, mas também inserindo-a no contexto bem mais amplo da história mundial. E isso dá mesma tenra idade ao ensino superior. Até os anos 1970, essa história oficial tendia a ser a história dos grandes personagens, da formação do Estado Nacional e das elites dominantes. Nas últimas décadas, perdeu seu caráter monolítico e sua proposta doutrinadora. Muitos esquecimentos passaram a ser lembrados e a história ensinada passou a dialogar com outros agentes de memória, como o movimento negro, o feminismo, o movimento operário. A história oficial hoje resulta de um diálogo, por vezes mesmo um confronto, entre diferentes grupos de interesse, educadores, movimentos sociais e os especialistas que produzem a história científica, que é, em grande parte, financiada pelo próprio Estado. A história científica. A história científica ocupa um lugar especial na produção social de memória no mundo contemporâneo, um lugar que não se confunde com o de outras memórias sociais, das quais ela é frequentemente criticada, nem do ensino oficial, que se apropria de alguns de seus métodos e conteúdos, mas não de seus objetivos. A história feita por historiadores é a principal fonte de legitimidade da memória social, porque ela é científica. Vou repetir esse último parágrafo. A história feita por historiadores
é a principal fonte de legitimidade da memória social, porque ela é científica. Afirmar que a história é científica significa dizer que ela se apropria de seu objeto, passado, do mesmo modo que as demais ciências, buscando um conhecimento possível e controlado sobre os acontecimentos e as ações humanas no passado e tentando interpretá-los. Para tanto, a história se vale dos vestígios do passado, textos, objetos, estruturas que sobrevivem no presente e os transforma em documentos, que são a base de qualquer interpretação segura. Documentos são recolocados na época de sua produção, agrupados, comparados e criticados. Isso aqui é fundamental. Ou seja, os documentos eles são recolocados na época de sua produção, certo? Mas os documentos eles são lidos no presente. As informações que dele se pode tirar são então interpretadas à luz de modelos ou teorias sobre o funcionamento das sociedades humanas. Teorias diferentes produzem diferentes interpretações. Mas isso não retira o caráter científico do conhecimento histórico. Esses debates teóricos fazem parte do funcionamento de qualquer ciência, mesmo as chamadas ciências exatas. É essa abertura para a discussão, baseada em documentos precisos e em teorias explícitas, que diferencia a história científica das demais formas de memória social. A história não produz a verdade sobre o passado, mas um conhecimento cientificamente controlado e capaz de ser debatido em termos científicos. É preciso enfatizar o caráter científico da história, pois ele é muitas vezes contestado como se fosse uma forma de ficção ou um exercício de retórica. Por outro lado, a história, como qualquer ciência, tem seus limites. Muitas das realidades do passado não deixaram vestígios e serão sempre ocultas para nós. Muitos dos vestígios representam a visão ou a vida de certos grupos, em detrimento de outros, com seus preconceitos, suas deformações, seu modo específico de encarar o mundo. Os mais ricos, as elites de cada época, tendem a ser mais representados na documentação que outros grupos sociais, tanto nos textos escritos como nos objetos que chegaram até nós. Além disso, muitas das teorias que os historiadores empregam para explicar os eventos passados são mutuamente excludentes. Alguns historiadores privilegiam a história das relações de poder, outros das relações econômicas, outros do universo simbólico das relações culturais. Alguns defendem que as sociedades se desenvolvem no tempo de modo semelhante, outros que cada sociedade ou cultura deve ser entendida em seus próprios termos. Muitos historiadores buscam as causas das mudanças históricas em ações coletivas e conscientes, enquanto outros privilegiam a soma das ações individuais. O que predomina na história humana? A cooperação, a competição, o conflito ou a busca de uma ordem que garanta a paz e a sobrevivência diária? Há uma só predominância ou ela varia de acordo com a sociedade e a época? Essas diferentes teorias sobre o ser humano e seu passado são um dos limites, mas também uma das riquezas da ciência histórica. Elas impedem a história de ser um conhecimento fossilizado. Elas a impedem a ser um campo de debate, impelem a ser um campo de debate científico sobre o passado e sobre o presente, na medida em que essas teorias são explícitas e que os argumentos são retirados da documentação. A diversidade de visões do passado que os historiadores produzem não prejudica o caráter científico de seu trabalho. A história, como as outras ciências, evolui, se transforma e se aperfeiçoa ao longo do tempo. Muitas vezes, para avançar uma ciência, precisa rever seus pressupostos, necessita descobrir ou colocar em dúvida conceitos que não eram debatidos, porque eram considerados naturais.
Repensar a história como um todo é muito saudável, pois significa repensar a nós mesmos, nossa identidade, nossa posição no mundo. Na última década, a história vem passando por uma reformulação radical de seus pressupostos mais antigos, e a nova história antiga é parte fundamental dessa mudança. O impulso para essa inovação vem de um fenômeno recente que afeta a vida de todos nós, a globalização ou mundialização do planeta. Para tentar entender os processos que levaram à integração do mundo contemporâneo, cada vez mais intensa, os historiadores precisam de uma história que seja mundial. Não é mais possível explicar a história contemporânea pela simples difusão e aceitação da civilização europeia pelos distintos povos do planeta, como se estes não tivessem histórias próprias e diferentes, como se suas histórias próprias não interferissem no processo atual de integração global. Não são os sucessos da globalização mundial, mas, ao contrário, as dificuldades e os conflitos resultantes da integração que nos mostram que as outras histórias, aquelas não europeias, são fundamentais para entendermos os problemas do mundo contemporâneo. A nova história antiga. É nesse sentido que os historiadores hoje se perguntam sobre o significado e a amplitude da história antiga. Embora seja uma disciplina consolidada em muitas universidades no mundo, não há uma definição explícita do que seja a história antiga. Afinal, é a história de quê? O termo antiga, por si só, é apenas um adjetivo. Nada nos revela explicitamente sobre qual é o conteúdo dessa história. Na prática, tanto no ensino como na pesquisa, a história antiga se limita a estudar os primórdios do Ocidente, após uma pré-história vaga e geral. É chamada de antiga pois se coloca no início de uma sequência: a história medieval, a moderna, a contemporânea. Não é a história antiga do mundo, portanto, mas a história de um recorte bem específico do passado, a das origens do Ocidente. Ao assumirmos e ensinarmos que esta é a nossa história antiga, fazemos um trabalho de memória e, como vimos, de produção de identidade. Assumimos de modo quase natural e inconsciente que somos parte da história do Ocidente. Outros conteúdos, que podem ser até mais antigos, nos são apresentados como a história de outros povos. Sem nos darmos conta, para o bem ou para o mal, a história antiga nos ocidentaliza, coloca-nos numa linha de tempo, nos posiciona na história mundial como herdeiros do Oriente Próximo, herdeiros da Grécia, herdeiros da Roma Antiga. Por ela, viramos sucessores da história medieval. E a história do Brasil se torna um ramo da história europeia nos tempos modernos, quando nosso território foi colonizado pelos portugueses a partir do século XVI. O efeito dessa forma de reconstruir a história não é inócuo. Sua ação sobre a memória coletiva e sobre a identidade do Brasil é bastante evidente. Vemo-nos como ocidentais, e os textos bíblicos, o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia e Roma, parecem-nos mais próximos que as histórias de outros povos e regiões. Não é uma visão falsa em si mesma. Falamos uma língua latina, o português. Nossa cultura escrita deve muito aos clássicos gregos e latinos. Nossas leis e nossa democracia inspiram-se também em textos desse mundo antigo. E o cristianismo, que nasceu no Império Romano, é nossa religião dominante. O problema central para os historiadores é o caráter implícito dessa memória. É isso que deve ser colocado em questão. Em que medida essa sequência temporal faz sentido? Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia. Somos nós, europeus. Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental. E, afinal, o que é Ocidente? Quem faz parte dele? Qual sua definição primordial? O cristianismo, a democracia, o capitalismo são questões prementes do mundo contemporâneo e que abalaram as antigas convicções dos pesquisadores
da história antiga. Se formos ainda mais longe, podemos nos perguntar sobre o sentido das divisões dentro da história antiga. Nenhum especialista nessa área concorda hoje com o modo como a matéria é ensinada. A ideia de linha do tempo, de uma sucessão de histórias, não faz sentido. Nenhum pesquisador sério, por exemplo, considera que a história da Grécia acabou quando a de Roma começou. A própria ideia de uma história da Grécia é debatida, pois não havia nenhum país com esse nome na antiguidade, apenas gregos, com diversas histórias, né? Origens do pensamento grego, do Jean-Pierre Vernant, né? Eram apenas gregos, não havia uma Grécia unificada. Continuando, os historiadores buscam atualmente por novas unidades de estudo que possibilitem romper com as antigas sequências históricas de uma suposta história universal, não porque fossem erradas ou arbitrárias, mas porque são anacrônicas. Elas não respondem mais às exigências contemporâneas de construção de uma história mundial de integração. Esse é um ponto de suma importância. Não há erro nas interpretações passadas, mas há acúmulo de conhecimento e superação. Os historiadores precisam escrever uma história que faça sentido para as preocupações do presente. Não há uma resposta final. Um dos pontos centrais da historiografia contemporânea é reconhecer que os quadros e as sequências que usamos para interpretar o passado são arbitrários. Eles não são naturais, mas resultados da reflexão dos historiadores. Serão sempre arbitrários. O importante é que sejam explícitos para poderem ser debatidos, criticados, alterados. Então, serão sempre arbitrários, né? Esses quadros, essas sequências que nós usamos, são sempre arbitrárias. São sempre convenções, né? Agora, o importante é que isso fique explícito, para que nós possamos, portanto, debater, criticar, alterar, né? Os historiadores da chamada História Antiga, entre aspas, coloca Norberto Luiz Guarinello. Norberto Luiz Guarinello tem procurado novos recortes, mais próximo ao que realmente pesquisam. Tem também desenvolvido outras linhas do tempo e outras maneiras de pensar suas especialidades no âmbito de uma história mundial. A história antiga, dessa forma, se parece cada vez menos com o início da história. É uma forma de nos referirmos a uma história regional, específica de uma parte do globo terrestre que nem por isso deixa de ter grande importância para a compreensão do mundo atual e da posição que nós, brasileiros, ocupamos nele. Para entendermos essa reconfiguração da história antiga, é necessário, no primeiro momento, que nos voltemos para os lugares e os modos como foi construída, como projeto cultural e de memória, desde o chamado Renascimento Europeu. Esse é o tema do próximo capítulo. Ele faz como sugestão de leitura História e Memória, de Jacques Le Goff, obra de referência sobre as relações entre a história vivida, a história científica e as produções sociais de memória. É um livro fundamental para nós historiadores. Então, vou fazer outro vídeo para o capítulo que vai se chamar... o capítulo que vai se chamar A História da História Antiga, né? A História da História Antiga. Eu tenho um trabalho que é a História da Historiografia do Egito Antigo, certo? Foi publicado, foi apresentado na Ampul-PB, tá certo? E vai sair publicado em livro, tá certo? Outro vídeo para este próximo capítulo. Um grande abraço a todos que estão ouvindo. Eu vou colocar na capa deste vídeo a capa do livro História Antiga, de Norberto Luiz Guarinello, porque assim com a câmera frontal sai ao contrário, tá certo? Mas aqui eu vou tentar filmar aqui, ó, certo? É esse livro aqui, tá bom? Esse livro aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu virando a câmera aqui, melhor assim, ok?
Um grande abraço a todos. Até lá.